Bom dia a todos. Nós vamos dar início a mais uma reunião da sala de acompanhamento da Bacia do Rio Paranaíba. Como fazemos sempre, nós vamos começar com uma chamada para teste de áudio que o Antônio Augusto vai conduzir. Ok, bom dia a todos. Eu vou chamar as pessoas que estão participando dessa reunião e eu vou pedir a gentileza de, além do nome, informar a instituição que representa, tá? E lembrar a todos de manter os microfones desabilitados enquanto não estiverem falando, para não dar ruído na nossa comunicação. Então vamos lá. Diego Pena. Bom dia, Diego Pena da ANA. Bom dia, Diego. Vinícius Roman. Bom dia, Vinícius Roman, Agência Nacional de Águas. Bom dia, Vinícius. João Paulo Sotero. João Paulo Sotero, Ministério do Meio Ambiente. Bom dia. Bom dia, João Paulo. Alexandre Sampaio. Bom dia, Alexandre, Ministério da Infraestrutura. Okay, bom dia, Alexandre. Alexandre Almeida. Bom dia, Alexandre da Caramuru Alimentos. Bom dia, Alexandre. Beth. Bom dia, Elizabeth do Imaçu, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Elizabeth. Cláudio Barbosa. Bom dia, Cláudio Barbosa, Comitê do Rio Paranaíba. Bom dia, Cláudio. Diogo Carneiro. Bom dia, Diogo. Bom dia, Diogo. Edmilson Silva. Bom dia a todos, Edmilson da ANA. Bom dia, Edmilson. Flávia Siqueira. Bom dia, Flávia pela CEMIG. Bom dia, Flávia. Helena de Andrade. Bom dia, Helena da Agência de Águas do Distrito Federal, a DASA. Bom dia, Helena. Igor Siqueira. Bom dia, Igor Siqueira, da aba Gestão de Águas. Bom dia, Igor. Jeane Cristine. Bom dia, Jeane da CEMIG. Bom dia, Jeane. Juliana Pinheiro. Olá, bom dia a todos. Sou a Juliana da DASA, Distrito Federal. Bom dia, Juliana. Leonardo. Bom dia, Leonardo Klosowski, Ministério do Desenvolvimento Regional. Bom dia, Leonardo. A gente tem Leonardo também pela Imaçu. Leonardo, da Imaçu. Microfone desabilitado, tá, Leonardo? Luiz Humberto da EMAI de Uberlândia já informou que está com o microfone desabilitado e sem câmera também, mas está ouvindo perfeitamente, tá? Marcelo Carvalho. Bom dia, Marcelo Carvalho, Fornas Centrais Elétricas. Bom dia, Marcelo. Marcelo Celucci. Bom dia a todos, Marcelo Celucci do CEMADEM. Bom dia, Celucci. Márcia Seabra. Márcia Seabra. Microfone desabilitado. Mariane Guimarães. Bom dia, Mariane Guimarães, aba Gestão de Águas. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e justificar a ausência do Breno Lasmar, presidente do CBH Paranaíba. Ele está numa reunião da CEMAD e não pôde participar desta reunião hoje. Ok, Mariane, muito obrigado. Marlian Leão. Bom dia. Energia. Marlia, a gente não está conseguindo te ouvir direito, seu som está muito picado, tá? A Marlia do MMME. Matheus Machado. Bom dia, Matheus Machado da ANEEL. Bom dia, Matheus. Paulo Diniz. Bom dia a todos, Paulo Diniz, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Paulo. Rafael Barros. Bom dia a todos, Rafael Barros, pelo ONS. Bom dia, Rafael. Samuel Almeida. Bom dia, Samuel, a DASA Distrito Federal. Bom dia, Samuel. Sandra. Bom dia a todos, Sandra, aba Gestão de Águas.
dia, Sandra. Wax. Bom dia, Wax, Caramuru Alimentos e Sindasp. Ok, bom dia, Wax. Eu vou tentar novamente. A Márcia Seabra, do IMET. Oi, Antônio, estou aqui. Bom dia. Bom dia a todos. Márcia. Bom dia. Eu acho que eu chamei todo mundo, porque eu não identifiquei ninguém entrando enquanto estava fazendo a chamada. Então, eu passo a palavra para você, Ana. Obrigada, Antônio Augusto. Como de costume, então, nós estamos aqui para realizar o acompanhamento da situação da bacia, do armazenamento e as perspectivas para as próximas semanas. E, então, como de costume, a gente começa com a apresentação do CEMADEM sobre as condições hidrometeorológicas. Celute já está na tela, fica à vontade. Obrigado, Ana Paula. Bom, a parte meteorológica é muito simples. Hoje podemos ir para a primeira figura, que é a chuva observada nos últimos 30 dias, entre 30 de maio e 29 de junho. Basicamente, mês de junho é uma época extremamente seca, estação seca, não chove nesta época, não choveu neste caso, e dá para ver no mapa da esquerda que choveu muito pouco, e no mapa da direita que essa escassa chuva não representa uma anomalia justamente pelo fato de estarmos na estação seca. A próxima figura é semelhante para um período maior, os últimos 60 dias. Aqui, bom, desde 30 de abril a 29 de junho, aparece alguma chuva pequena na região da bacia. Também não representa nenhuma anomalia, nem positiva nem negativa. A partir de maio já começa o período mais seco, e isso é o que está, de fato, falando essa figura. E a próxima figura é dos últimos 3 meses. Então, essa figura vai de final de março, 31 de março, até agora, ou seja, basicamente abril, maio e junho. Aqui sim aparece precipitação, fundamentalmente no mês de abril. A chuva é relativamente generalizada, dá para ver isso no mapa da esquerda. E no mapa da direita dá para ver que, em termos de anomalias, né, as anomalias são muito pequenas, talvez até ligeiramente acima da média, mas muito próximo do que seria a média da época, a média dos últimos 3 meses. Bom, na próxima nós temos já a situação do ano hidrológico, desde 1º de junho do ano passado. Aqui a situação já é diferente. Dá para ver que, em termos gerais, choveu abaixo da média na maior parte da bacia, considerando, né, desde o 1º de outubro, o ano hidrológico. Na próxima figura, nós temos a sequência temporal do acumulado mensal e a média de longo termo. Então, dá para ver que, em termos gerais, né, de fato, a chuva ficou abaixo da média. Começou bastante fraco em termos de chuva em outubro, novembro. Dezembro foi próximo da normal. Janeiro foi na média. E fevereiro foi basicamente o mês que salvou um pouco a lavoura, né, porque choveu consideravelmente acima da média. Foi o único mês que teve chuva acima da média. Depois, no período de declínio da estação chuvosa e agora na estação seca, as chuvas voltaram a estar sistematicamente abaixo da média. Se a gente acumula o total que choveu no ano hidrológico, nós temos 1.295, a média de longo termo é perto de 1.500, 1.490, ou seja, choveu mais ou menos 87% da média do ano hidrológico. Em particular, o mês de junho é um mês muito seco, em termos gerais, né? A média histórica é 15 milímetros, e nós temos apenas 2,9 milímetros. Estava praticamente encerrado o mês de junho, então será outro mês com chuvas abaixo da média, embora estamos falando de acumulados muito pequenos. Bom, podemos ir para a próxima figura, que é a situação meteorológica, é a imagem de satélite do INMET, de faz poucos minutos atrás. E a situação, bom, do ponto de vista meteorológico, é muito interessante. Tem uma frente fria até poderosa na região sul. Ela vai causar um declínio de temperaturas bem acentuado em todo o centro-sul do Brasil, mas, em termos de chuva, né, isso não vai significar nada para a bacia de Paranaíba, porque nós temos, nesta época do ano,
uma massa de ar mais seco instalada na região central, então até pode-se sentir algum declínio de temperatura, mas em termos de chuva, muito pouco. É muito difícil chover nesta época. Então, em função disso, a próxima figura, nós temos a previsão de chuva para os próximos 7 dias, então chove na região sul, enfim, mas na região aí de Triângulo Mineiro, sul de Goiás, onde está a bacia de Paranaíba, não tem previsão de chuva. Próxima figura é o que essa chuva representa em termos de anomalia. Bom, na região central do Brasil, de uma forma geral, nada, porque não vai chover, mas não chove, então não representa uma anomalia. A próxima figura é o detalhe da previsão para a bacia. Temos aí à esquerda o contorno da bacia e o mapa em branco significa que não tem previsão de chuva. E isso, digamos, está confirmado pelo gráfico da direita, que mostra o valor acumulado pelo modelo. Vejam, 1 milímetro, talvez para 7 dias, muito baixo. Esse 1 milímetro pode ser zero, na verdade, também. Mas aparece embaixo uma curva azul que quase não dá para perceber, que seria a média histórica. A média histórica também é praticamente zero nesta época. Então, de fato, não representa uma anomalia. Não se espera chuva realmente nesta época do ano. E a próxima figura, que é a tendência para a segunda semana, a situação não muda. Pode chover na região sul, onde não tem estação seca durante o ano, mas na região central, realmente nos meses de junho, julho, agosto, é muito difícil chover. Só talvez a partir de setembro que começam a aparecer as primeiras precipitações. É isso, Ana Paula. Agradeço, fico à disposição. Obrigada, Celute. Eu vou pedir para já tirar a apresentação e colocar a apresentação do ONS, que é a próxima já na sequência. Ok, mais uma vez, bom dia a todos. Eu vou fazer, então, a apresentação das condições hidrológicas e de armazenamento, né, e a operação hidráulica executada na bacia do Rio Paranaíba, com os dados verificados até ontem, dia 29 de junho de 2020. Já bem parecido, né, na mesma linha do que foi apresentado pelo CEMADEM, a gente não tem nenhuma novidade em relação às condições hidrológicas, né, para essa época do ano. Já é pleno início de período seco nessa região da bacia do Rio Paranaíba, então é caracterizado por uma recessão, né? Então realmente a ocorrência de chuvas a partir agora do início de junho e julho é bastante atípico na bacia do Rio Paranaíba. Mas vamos avaliar então. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Bom, no slide 3 é só para a gente ter uma contextualização, né, da importância hidroenergética das principais bacias do Sistema Interligado Nacional. É o slide 3, por favor, anterior. Onde a gente pode observar que bem no centro do Brasil, né, onde a gente tem localizadas as principais bacias com porte de regularização no Sistema Interligado Nacional. Então, nesse mapa à esquerda, a gente olha uma variável chamada EAR, que é energia armazenada, é uma valorização da água armazenada nos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional pela possibilidade de geração de energia elétrica no próprio reservatório e em todos os outros aproveitamentos hidrelétricos ajusante, ou seja, abaixo desse barramento. Então, a gente pode observar que bem ali no miolo, na divisa entre Minas Gerais, Goiás, exatamente onde se situa a bacia do Rio Paranaíba e a bacia do Rio Grande, nós temos as maiores bacias de regularização do Brasil, ou seja, as maiores capacidades de armazenamento traduzidas nessa variável chamada EAR. Então a gente observa ali a bacia do Rio Grande com 18% e a bacia do Rio Paranaíba com 27%. Contabilizando bacia por bacia, né, individualmente, é a bacia com maior capacidade de armazenamento de energia de todo o Sistema Interligado Nacional. No mapa do Brasil, à direita, né, a gente observa outra variável chamada ENA, que é energia natural afluente, que é a valorização da quantidade de água que passa, aí já não é mais água que é armazenada, mas é água que passa em cada um dos pontos dessa bacia e que é passível de se gerar energia com essa água que passa pelos rios. Então, desse mesmo contexto, a gente observa a importância também
da bacia do Rio Paranaíba, com 16% de toda a capacidade de energia natural afluente do Sistema Interligado Nacional. Próximo slide, por favor. Bom, no slide 4, dando um zoom, né, então, como citei, né, na bacia do Rio Paranaíba, que é uma bacia que tem uma importância hidroenergética significativa, né, não só pela quantidade de água que passa nos rios que compõem a bacia do Rio Paranaíba, mas também pelo porte de regularização dos reservatórios dessa bacia. Então, a gente observa aí o reservatório de Emborcação, o maior reservatório da bacia, com mais de 13 mil hectômetros cúbicos. Logo em seguida vem Tumbiara, 12.450, depois Nova Ponte, e aí já com uma capacidade menor, né, São Simão, Serra do Facão, Batalha, e aí já com a capacidade mais reduzida ali o Rio Corumbá, Corumbá 1, 4 e Corumbá 3. Né? E atualmente a gente tem alguns requisitos, né, de necessidade de vazões específicas, né, vazões mínimas, para fins de ictiofauna. Então, nesse quadro aí à direita, a gente observa as atuais restrições de vazão mínimo. O que é isso? É a quantidade de água mínima necessária a ser defluída desses aproveitamentos hidrelétricos. Né? Ou seja, quanto maior for essa vazão mínima, menor é a capacidade de eu conseguir recuperar o reservatório ao longo do período úmido, né? Porque se eu tenho que soltar muita água no período úmido, eu tenho uma capacidade menor de recuperação dos reservatórios. Então, na bacia do Rio Paranaíba, a gente tem os destaques aí para questões de ictiofauna, ou seja, proteção ao meio ambiente e à fauna, né, fluvial. A gente tem Emborcação com 100 metros cúbicos por segundo, Itumbiara 70, Nova Ponte variando de 80 a 100, São Simão 450 e Corumbá 1, 120. Boa parte dessas restrições elas são mais vigentes no período de Piracema. Além disso, a gente tem aí para Batalha, né, uma restrição de vazão mínima definida através de uma resolução da própria Agência Nacional de Águas, que é de 23 a 30,1 metros cúbicos por segundo. Próximo slide, por favor. Bom, no slide 5, a gente observa aí o hidrograma, né, verificado nos principais aproveitamentos hidrelétricos, nos principais reservatórios da bacia do Rio Paranaíba, olhando aí desde o início de janeiro de 2019, pegando até o último dado verificado ontem. Né? Então, a gente observa que a gente tivemos um hidrograma agora no período chuvoso de 2019-2020, ou seja, de dezembro de 2019 até março de 2020, melhor do que do ano passado. A gente observa aí Nova Ponte, hidrograma superior, Emborcação também, Corumbá, todas as bacias. E o que a gente passa a observar a partir de abril, como é algo típico, né, de se esperar para uma hidrologia dentro de uma normalidade na bacia do Rio Paranaíba, é uma recessão plena das vazões. Né? Então, isso que a gente vem observando, e certamente a gente não vamos nos deparar com algo diferente disso nos próximos meses, conforme até indicado aí pelo CEMADEM. Próximo slide, por favor. No slide seguinte, a gente observa, então, a tradução daquele hidrograma para cada um daqueles pontos que eu mostrei anteriormente em relação à média, né? E quão a gente está fora, né, abaixo ou acima da média. Então, comparando aí desde janeiro do ano passado, onde nós tivemos um período chuvoso bem atípico, né, bem ruim, onde a gente só teve ali um mês em Nova Ponte, foi lá em março de 2019, uma vazão levemente acima da média. Todo o período chuvoso de 2019 ele foi abaixo da média, né? O destaque aí mais significativo para Corumbá, o trecho ali de Tumbiara, a gente teve vazões ali em janeiro e fevereiro na metade da média. Então isso realmente naquela época trouxe uma complicação muito significativa na recuperação dos reservatórios. E ao longo do período seco, como a gente de 2019, como a gente pode observar aí, né, abril, maio e junho, nós observamos vazões próximas de 80% da média, e realmente o final do período seco de 2019 foi bastante desfavorável. Né? A gente observou médias ali em setembro e outubro
perto de 40% da MLT. Então, realmente tivemos um final de período seco de 2019 bem ruim. E o início do período chuvoso agora de 2019 e 20, né, pegando ali dezembro de 19, nós começamos a ter uma tendência de pequeno aumento, mas mesmo assim ainda abaixo da média, né, vazões ali em torno de 70% da MLT. Tivemos janeiro de 2020 muito ruim, né, com médias ali em torno de 65%, e o que salvou um pouco mais foi o mês de fevereiro, com vazões ali levemente acima da média, 110%, e chegando ali a Nova Ponte a 120%, 125% da média, quase 130%. E março a gente já começou uma tendência de recessão, e abril em diante a gente já tem aí o período de transição do período úmido por seco de 2020, e agora certamente vamos ter uma recessão plena. Então a gente teve um período chuvoso agora de 2020, não muito favorável, mas tivemos pelo menos uma média mensal de fevereiro e março que ajudou a gente ter alguma recuperação dos reservatórios. Próximo slide, por favor. Agora a gente vai ver o reflexo disso, né, no histórico de armazenamento na bacia do Rio Paranaíba. A gente pegou um histórico aqui desde 2013, onde a gente observou, né, uma sequência de períodos hidrológicos bastante desfavoráveis em todas as bacias do Sudeste, não só Paranaíba, mas Grande, São Francisco, Tocantins. Então a gente observa o reflexo desses anos hidrológicos bastante desfavoráveis na capacidade de recuperação e no armazenamento da bacia do Rio Paranaíba, né? Sendo que o último ano que a gente teve algum armazenamento com uma melhor recuperação foi lá em 2013, chegando ali algo em torno de 55%, e desde então, de 2013 para cá, a gente observou realmente uma condição de recuperação do armazenamento bastante ruim, né? Inclusive até com destaques de baixos armazenamentos ali em 2014, chegando ali a 14%, e em 2017 chegando a 13%. Foi o menor histórico de armazenamento que a gente teve em toda a bacia do Rio Paranaíba. Bem aqui no canto direito do gráfico, a gente já, felizmente, começa a observar em função dessa média de fevereiro e março, um pouco acima da média, né, uma melhor recuperação nos reservatórios do Paranaíba, chegando ao armazenamento muito próximo ao verificado lá em 2013, ou seja, estamos numa condição de armazenamento em relação a 2013 bem favorável. Claro que a gente não está com uma condição significativa, né, um armazenamento aí superior a 70%, 80%, mas melhor ao que a gente vem observando desde 2014. Próximo slide, por favor. Bom, a partir agora do slide 8, eu vou passar a apresentar a operação hidráulica individual de cada um dos principais reservatórios da bacia do Rio Paranaíba. O que a gente vai observar é algo padrão, né? A curva em azul é a curva de vazão afluente, é o quanto chega de água aos reservatórios, e a curva em vermelho é o quanto de água sai do reservatório, o quanto de água é defluído. Enquanto a relação entre essas curvas forem o azul maior que a vermelha, eu tenho uma recuperação no armazenamento do reservatório, que é a curva em verde. Então a gente pode observar ali desde o início de janeiro de 2020, né, a gente tem uma vazão afluente, a curva em azul, superior à vazão defluente, que é em vermelho, e isso proporciona Nova Ponte uma recuperação no reservatório, como a gente pode observar a ascensão na curva verde. Em compensação, bem no canto direito ali do gráfico, a gente já observa dois efeitos. Quais são esses efeitos? A recessão na bacia, em função do período seco, né, a recessão na curva em azul, e a gente já começa a observar o início da necessidade da gente aumentar um pouco as defluências dos principais reservatórios de regularização para atender à demanda energética. Aqui cabe um pequeno destaque, né, que essa diferença entre a curva vermelha e azul, ela já não foi antecipada desde a final de abril e março, em função da gente estar observando uma carga, né, uma demanda de energia mais reduzida em função da pandemia de coronavírus, né? Então isso trouxe uma diminuição no consumo de energia no país, e agora mais recentemente, talvez
por um efeito de início de reabertura econômica, a gente já começa a observar um início de aumento de demanda de energia. Então, consequentemente, a gente tem que gerar um pouco mais de energia. Então, nesse sentido, que a gente vai observar a partir dos outros gráficos, é um início de uso dos reservatórios. Então, a gente pode observar a curva em verde bem no cantinho direito aí, já o início do uso do reservatório de Nova Ponte. Próximo slide, por favor. É o que a gente vai observar em praticamente todos os outros aproveitamentos hidrelétricos. Aqui, Corumbá, o mesmo efeito, né? Uma oscilação entre a vazão afluente e defluente mais próxima, né? Porque Corumbá é uma bacia menor e tem outros aproveitamentos de regularização a montante, mas em média a gente também já começa a observar que o reservatório vem, em média, soltando um pouco mais de água do que vem recebendo. Então isso a gente pode observar ali no gráfico, na curva verde, bem no canto direito. Mas a Corumbá não é um reservatório tão grande, mas a gente continua com uma condição de armazenamento razoável, 90%. Próximo slide, por favor. Já em emborcação, o mesmo efeito, né? A gente já tem aí bem no canto direito, a gente teve uma recuperação, né? Comentando anteriormente, a gente saiu do armazenamento em janeiro de 2020 quase 10%, conseguimos chegar ao armazenamento quase em torno de 45%, e agora a gente já inicia a necessidade do uso do armazenamento de emborcação para complementar o atendimento energético do Sistema Interligado Nacional. Próximo slide, por favor. No slide 11, a gente tem a mesma operação para Itumbiara, né? A gente terminou o período seco de 2019 com armazenamento próximo de 10% e conseguimos aí uma boa recuperação, chegando com o reservatório próximo a 70%. Daí a gente já começa a observar também, aí bem no canto direito, em média, uma necessidade de defluir mais água, um pouco mais de água do que o que vem chegando no reservatório de Itumbiara. Próximo slide, por favor. E, por último, o reservatório de São Simão, no slide 12, onde a gente também teve uma recuperação bem significativa. A gente saiu ali, final de novembro, com armazenamento também próximo de 10%, e conseguimos recuperar o reservatório de São Simão para valor superiores a 90%. E aí, em função da necessidade de atendimento energético, a gente já vem gradativamente ali desde março, tendo que utilizar o reservatório de São Simão. Esse uso, pessoal, só para vocês entenderem, ele se dá principalmente pela diminuição da transferência de energia da região norte do país aqui para a região sudeste, principalmente em função da redução das vazões nas bacias do Rio Xingu e do Rio Madeira, e também pela diminuição da geração eólica que a gente vem observando desde o final de novembro até o início de abril. E agora, a tendência que a gente tem agora em diante é continuar com a diminuição da energia transferida do norte, porque as vazões lá elas vão continuar no processo de recessão significativo, mas, em compensação, a partir de julho, a gente já começa a observar um pouco do aumento da geração eólica. Não é um porte ainda tão elevado, mas ele é significativo atualmente para o Sistema Interligado Nacional. Então, a gente vai começar a contrabalancear a necessidade de aumento das defluências dos principais reservatórios, tá? Não só do Paranaíba, mas também do Grande, Cabeceiro do Tocantins e São Francisco, para a gente fazer a complementação da carga agora ao longo do período seco. Bom, esse era o último slide. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão, estou à disposição para as mesmas. Obrigada, Paulo. Obrigada, Celute. Então, resumindo, a gente tem mais ou menos a mesma avaliação que já foi feita na reunião anterior, de que o período chuvoso deu uma recuperada nos primeiros meses, e aí entramos já no período de recessão, que é absolutamente normal para essa época do ano. Foi possível recuperar os reservatórios a níveis que a gente não via desde 2013, e eles entram já no período também de consumo desses volumes que foi possível armazenar, o que também é absolutamente normal para esse período do ano. Como nós costumamos fazer, eu vou passar primeiro para os representantes dos estados, para eventuais dúvidas e comentários, começando pelo Mato Grosso do Sul, o IMASU. Sem comentário. Ok, obrigada, Beth.
A ADASA também tem um representante aqui conosco, não sei se vocês têm algum comentário, alguma dúvida. Olá, Ana Juliana. Não, eu não tenho nenhuma dúvida, não. Eu acho que a nossa realidade, a gente sempre coloca isso nas reuniões, é um pouco diferente, que a gente tem 3 reservatórios, mas só um deles é utilizado para geração de energia elétrica. Então, os nossos 2 reservatórios do Descoberto de Santa Maria, que são utilizados para abastecimento humano, estão com 100% do volume útil. E o reservatório do Paranoá, que é utilizado para geração de energia, ele está, neste momento, atendendo a cota que é estabelecida pela ADASA, né, diária. Essa resolução, ela é aprovada sempre no ano anterior, e daí, então, a concessionária de energia, ela já segue, né, essa cota diária estabelecida pela ADASA. Então, tá tudo dentro do esperado, tanto a previsão, né, que foi apresentada pelo CEMADEM, né, a gente realmente não espera chuva nesse mês de junho, e, para tanto, a gente já está iniciando todas as ações de intensificação de monitoramento, implementação de regras de alocação para as bacias mais críticas. Ok, obrigada, Juliana. A gente tem hoje também um representante do DEMAI de Uberlândia, se você quiser fazer algum comentário sobre a situação aí. O Antônio Augusto acabou de me avisar que está sem microfone. Tá, se tiver algum comentário que queira colocar no chat... tá, sem comentários, tá bom, obrigada. O representante do comitê também? Leonardo, do comitê, não sem nenhuma dúvida também. Não sei se o Cláudio também está presente, não sei se tem alguma dúvida, mas estamos também acompanhando e entendendo da normalidade da situação. Ok, obrigada. Antes de passar para os agentes de operação, a ABA também está presente, a Agência de Bacia. Se vocês tiverem algum comentário, alguma questão a fazer, o momento é agora. Bom dia, sem comentários, Igor. Obrigada. Eu vou passar para a CEMIG também, para comentar sobre a operação e suas percepções sobre a condição atual. Bom dia, aqui é Diogo Carneiro. Realmente, a gente está numa situação bem mais favorável que do ano passado, né? A gente tem acompanhado essa projeção de geração para o período seco e vamos ficar numa situação bem mais confortável do que a gente estava inicialmente no período chuvoso anterior. Então, acaba que esse período onde a gente teve a carga bem baixa aqui, né, entre março e abril e o comecinho de maio ali, a gente acabou proporcionando uma melhora no armazenamento também, né? A gente estendeu o tempo que os armazenamentos continuaram subindo aqui na região da Bacia do Paranaíba. Obrigada, Diogo. Vou passar também para o Marcelo, de Furnas. Bom, complementando o que o Diogo falou, é a mesma coisa. A gente vivenciou uma situação hidrológica melhor agora, ou seja, uma tendência de recuperação. Esperamos que essa crise hídrica que a gente vivenciou nos últimos 5 anos esteja finalmente acabando, e que no próximo período chuvoso a gente tem um período chuvoso que a gente consiga jogar esses reservatórios lá em cima, que consiga até ter investimento, que é uma coisa que a gente não vê há um bom tempo na Bacia do Paranaíba. E com isso, ou seja, agora, essa época sem chuva mesmo, é normal, é recessão, acompanhar a descida, e vão ver se pelo menos o período chuvoso, porque para dessa vez ele começar nessa terra lá em torno do sul. É isso, obrigado. Ok, obrigada, Marcelo. Antes de passar mais para o final, já que, enfim, estamos num período de acompanhamento da situação, porque enfim, a situação é um pouco melhor do que foi nos anos anteriores e não há muito medidas a adotar agora, a não ser acompanhar a evolução do período. Eu já vou deixar a sugestão de a gente fazer uma nova reunião
daqui a um mês, seria numa quarta-feira, porque já há uma outra reunião marcada para terça-feira, no dia 29 de julho. Então, eu abro agora para quem tiver algum problema com essa data se manifestar, e caso outros assuntos tenham que ser tratados também, a palavra está aberta. Bom, Alexandre da Caramuru, em relação à data, da minha parte, ok. Eu tenho só uma questão. Primeiramente, pontuar o seguinte, que a gente fica feliz, né, de ver aí no final dos gráficos mostrados aí já um aumento de demanda por energia, né? Significa alguma coisa na economia voltando bem dizer, o início, né, de uma normalidade. Tomara que isso continue. Agora, de outro lado, a gente começa a ficar apreensivo porque a economia retomando vai exigir mais água dos reservatórios, maior consumo de energia, enfim. Volta aquela história que motivou essas reuniões, né? O que a gente tem a perguntar? Se, em vista do ocorrido, né? Assim, das chuvas melhores que nós tivemos agora nesse período úmido, em função dessa pandemia, né, que fez com que os níveis dos reservatórios aumentassem, se tem alguma coisa, né, alguma estratégia para preservar esses níveis de água, ou se vai ser feito algo, né, para continuar aí com, vamos dizer assim, com um patamar fora dos níveis históricos, né, que a gente sempre teve. Essa é a pergunta. Não sei se o Paulo pode nos ajudar quanto a isso. Posso sim. Bom, isso é uma variável complexa, né? Deixa eu só fazer um ponto de vista para vocês poderem entender o papel da nossa iteração aqui nessa bacia, e não só nessa bacia, mas nas outras bacias como um todo, né? A geração de energia elétrica, quando você toma uma decisão de um uso múltiplo dentro da bacia, né, por exemplo, uma hidrovia, um uso para abastecimento de uma indústria, você atender ou não, plenamente ou não, fazer ou não alguma redução, isso tem um impacto local dentro daquela bacia. Mas a partir do momento que você traz esse impacto, essa limitação para dentro da geração de uma hidrelétrica, e como o nosso sistema, um sistema interligado, né, sistema interligado nacional, esse impacto ele não é local. É como se você fizesse uma transferência do impacto da limitação de operação daquela hidrelétrica. O que eu quero dizer? Literalmente, isso aumenta o custo de geração de energia e aumenta o custo econômico para cada um dos indivíduos aqui nessa reunião, né, para cada um dos CPFs e para cada um dos CNPJs, para cada uma das empresas que participam aqui dentro desse processo de tomada de negociação. Da mesma maneira que o ONS, né, e o setor elétrico, seja ele ANEEL, MME, ele pondera numa sala de crise o impacto da limitação, né, sobre a operação daquela bacia, mas sobre o sistema interligado nacional, a gente faz isso em todas as outras bacias. Quando a gente vai discutir a mesma coisa lá no São Francisco, lá no Tocantins, lá nas bacias do Sul, no Grande, o reservatório de Furnas, né, que é algo que está se discutido muito agora, a gente traz claramente, fala, olha, tudo bem, se vocês querem limitar para o uso, né, do reservatório para fins de geração de energia elétrica, tenha consciência que isso está levando a otimização energética para um patamar de maior custo. E esse custo ele não é só para os integrantes daquela bacia, ele é um custo que ele é disseminado para o país inteiro, né? Então, da mesma maneira que a gente traz esse fato, né, não só qualitativamente, mas quantitativamente, o ONS quantifica esse impacto energético e, consequentemente, esse impacto econômico, a gente traz isso para a discussão em todas as bacias. Então, nesse momento, esse estresse, em virtude, né, da crise hídrica, que a gente vem vivenciando desde 2013, isso vem trazendo um acirramento, né, pelo uso múltiplo da água em praticamente todas as bacias do Brasil e, consequentemente, quando você limita a geração de energia elétrica, a gente encarece isso. Então, o que a gente sempre tem buscado
né, dentro desses fóruns, em todas as salas de crise, inclusive aqui do Paranaíba, é ter um ponto de equilíbrio disso, né? Ou seja, um ponto de limitação do uso de reservatórios tal que não impacte de forma significativa os outros usos múltiplos da água, mas que também não cause impacto econômico significativo. Quando eu estou falando impacto econômico aqui, pessoal, dependendo do grau que se intensifique o uso dos reservatórios, Sistema Interligado Nacional, a gente está falando até de PIB, impacto em PIB, né? Já teve caso da gente estudar que uma limitação numa sequência de grandes reservatórios de regularização, numa janela de tempo, você vai ter impacto em crescimento econômico do país. Então, realmente, é um impacto sistêmico de forma muito significativa. Como eu mostrei, né, a gente teve um período úmido agora, contando desde dezembro de 19 até abril de 20, né, dezembro e janeiro foram muito ruins. O que a gente, felizmente, teve uma condição favorável foi em fevereiro e alguma coisa em março. E é claro que a política que a gente vem tendo, né, até em função do excedente de energia da região norte, né, em função das grandes hidrelétricas do norte, o Madeira, Geral Santo Antônio e no Xingu, Belo Monte, que a gente tem uma certa sobra de água no período chuvoso. Então, o que a gente faz? A gente puxa o freio de mão das defluências das principais bacias do Sudeste, né, dentre elas o Paranaíba, para a gente conseguir uma melhor recuperação. Mas como a gente tem muita água no período chuvoso, só para vocês terem uma noção, né, a média de vazão janeiro, fevereiro, nas bacias do Norte, e a média de vazão no final do período seco é 1:10. Um exemplo, se eu tenho 10 mil de vazão passando em janeiro, numa bacia do norte, no auge do período seco, em vez de passar 10 mil, passa 1.000, é 1:10. Então, essa sobra de água no período chuvoso e essa falta de água no período seco, ela torna mais nobre a necessidade, naquela janela ali, pegando outubro em diante, do uso dos reservatórios aqui da bacia do Sudeste. Mas, infelizmente, como ao contrário, eu tenho muita água no período chuvoso vindo do norte, eu consigo recuperar melhor. Então, é um trade-off, tá? Que a gente não está discutindo só aqui na bacia do Paranaíba, mas em todas as bacias, que a gente tem que ter um ponto de equilíbrio saudável entre limitar, entre atender os usos múltiplos da bacia e limitar de forma severa o uso para geração de energia elétrica. Obrigada, Paulo. A gente tem aqui uma inscrição. Eu só queria, antes de passar para a Cristian Andréia, lembrar que na semana, sobre questões específicas da hidrovia, na semana que vem, dia 8 de julho, a gente tem a reunião que trata especificamente disso, e esse assunto pode entrar lá com mais detalhe. A Cristian Andréia está inscrita? Olá, bom dia. Bom dia, pode falar. Bom dia a todos e a todas. Eu queria reforçar o que o Alexandre colocou, tendo em vista que eu sou membro do Comitê Paranaíba pelo Instituto Toca do Sol e representantes da ONG. Então, a nossa preocupação é com as comunidades, com as populações, né? Então, eu gostaria de saber, porque a sala de acompanhamento, a gente vê que é do nível de acompanhamento, né? No entanto, eu percebi que a questão da prevenção, mesmo que se entende que acompanhando a sala é um mecanismo de prevenção, mas ações de prevenções para que a água realmente permaneça em um nível que atenda os usos múltiplos, ainda eu não consegui enxergar, porque o que a gente percebe é que as questões climáticas, ela não está sendo colocada, e agora são fatos muito práticos que a gente está vendo, tanto com com a questão da epidemia, da pandemia do coronavírus, que já tem relações aí falando, em dados científicos dizendo com as questões climáticas do vírus, essa questão dos gafanhotos, e várias questões em relação a questões climáticas que se tem a necessidade de se trabalhar práticas para que o nível de água
não atinge as comunidades, as populações, porque a gente está vendo aí que tem áreas, estamos numa pandemia, né? E as pessoas, as comunidades não têm água, nem de dia e nem de noite. Eu posso colocar para vocês dados aqui do trabalho científico que nós estamos desenvolvendo na UNB, né? Que nas áreas de relevância e interesse social, no DF, mais de 200 pessoas não têm água, nem de dia e nem de noite. E carro-pipa, que entregava 2 vezes por dia, só está entregando um dia. Então, assim, como que a gente vai trabalhar com essas questões, com o nível de água, de acompanhamento, sendo que tem pessoas que não têm água, né? Então, qual que é a nossa responsabilidade perante essa pandemia, né? Porque nós estamos usando a água, né? Qual é a responsabilidade de cada setor agora perante a pandemia? O que nós podemos fazer? Então, a sugestão da construção de um GT, de estudos para contribuir com as pessoas que estão sem água nesse momento da pandemia, regiões que estão sem água nesse pandemia, que uso como direito, né? É um direito das pessoas o uso da água. E em uma pandemia você tem aí a questão de lavar as mãos, e as pessoas não têm nem como lavar as mãos. Então, eu gostaria de frisar isso, um trabalho, como que a gente pode pensar um trabalho, um GT, para que podemos contribuir aí com dados, levar água, ou pressionar os órgãos responsáveis, para que realmente a água chegue nessas comunidades que estão morrendo, o Brasil está morrendo, né, por falta de água. E realmente esse trabalho é muito importante, né, da sala de acompanhamento, porém, como que a gente vai ter isso na prática, o reservatório na prática, quanto de água que a gente consegue economizar, né? Quais são as práticas que podem ser feitas para que realmente as questões climáticas podem ser minimizadas no futuro. Porque quando vir aí uma nova crise, e aí a gente chega de novo na sala de acompanhamento, o nível de água baixou, e agora? E agora, José, tem que ser antes. Então, realmente, assim, a preocupação nossa aqui, quanto sociedade civil, é como vai ficar em breve, né? Futuramente, as questões. Então, a gente gostaria mesmo de repensarmos juntos questões práticas de poder que o uso da água seja de forma mais consciente, né? Formas inovadoras aí com as energias de inovações, e que as águas possam chegar nas comunidades que precisam, né? Seria esse o ponto. Eu gostaria de ouvir comentários e que a gente pudesse realmente pensar em práticas em relação até o que o Alexandre colocou aí, tá bom? Muito obrigada. Eu vou aproveitar que o Dr. Joaquim já entrou e já tinha pedido a palavra antes, vou passar para o Dr. Joaquim, depois a gente complementa o que for necessário. Ok. Bom dia a todos. É importante entender o papel da sala de crise inicial, né? Uma sala de crise, ela não esgota os problemas de uma bacia hidrográfica. Nas bacias onde nós implantamos salas de crise, outras iniciativas por parte do comitê de bacia, por órgãos gestores, elas têm de conviver harmonicamente. Então, a sala de crise, ela está aqui para tratar dos grandes sistemas hídricos. Na bacia do São Francisco, a bacia do São Francisco, por exemplo, dividiu a bacia em subbacias e estuda isoladamente cada subbacia dentro de fóruns que o comitê de bacia organiza. Então, o papel da subbacia, da bacia, ela tem que ser visto dessa integralidade. O que nós estamos fazendo aqui, e talvez precise até explicar um pouco mais, os nossos modelos, por exemplo, o Paulo pode explicar, ela não olha o dia seguinte, nós estamos olhando 5 anos para frente. 5 anos para frente. Todas as simulações que são feitas, as simulações são otimizadas olhando 5 anos para frente, com 90 anos de dados embutidos. Então, é uma parte muito técnica, mas
nós estamos à disposição para discutir e ver como essa questão que tão recorrente, que é o papel das variabilidades natural do clima, essas questões de mudanças climáticas estão sendo incorporadas no nosso dia a dia, nos nossos modelos. Então, só para tranquilizar a senhora, nossos modelos não olham o dia seguinte, olha 5 anos para frente. Então, quando nós dizemos que o sistema está em equilíbrio, nós estamos dizendo que o sistema está em equilíbrio para 5 anos para frente. Esse é um ponto importante que depois o Paulo pode complementar. E eu coloco para o comitê, para o pessoal do comitê, a necessidade de criar esses fóruns para discutir esses aspectos bem ditos, mas locais, que complementam essa grande estrutura que é os recursos hídricos de uma maneira mais macro, que são os grandes reservatórios da região, que são os grandes reservatórios do país, que se integram e fazem um sistema e que nós estamos aqui mostrando como ele opera. No passado, vocês não tinham essa informação do dia a dia dos reservatórios, começaram a participar e começam a entender a dinâmica dos reservatórios. Quando o Paulo fala em volumes, ele não está falando no volume do reservatório só, ele está falando somente da parte do reservatório que é usada para a geração de energia elétrica. O reservatório tem uma outra parte que é destinada a outros usos, que fica abaixo, que ele nem cita, porque ele está falando em termos de volume útil. Então, eu gostaria até que o comitê criasse os fóruns. O Paraíba do Sul tem um fórum próprio para discutir essas questões. O São Francisco tem um fórum próprio para discutir essas questões. As bacias do Piracicaba, Capivari, lá tem um fórum próprio para discutir essas questões. E eu acho que o Paranaíba pode também criar um fórum próprio para discutir essas questões. Paulo, se você pudesse complementar, dizendo que a operação do sistema não é feita olhando o dia seguinte, mas olhando 5 anos para frente, isso era importante. Ok, doutor Joaquim. Isso realmente é importante a gente destacar, né? Sempre deixando claro, né, que quando a gente fala aqui setor elétrico, dá a impressão que é uma entidade estanque, né? Estanque que eu digo o seguinte, tá lá o setor elétrico, né? Uma coisa que é fato, toda pessoa, assim que nasce, ela é um consumidor de energia elétrica, né? E o setor elétrico nacional, ele é composto de empresas privadas, é claro, né, que tem um foco em gerar lucro, mas tem muitas empresas estatais, né? Mas tudo isso é gerenciado pelo governo federal, né? A forma como você faz o planejamento, ou seja, que tipo de usina vai entrar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se ela vai ser de fonte térmica, se vai ser de fonte eólica, se vai ser de fonte hidráulica. E essa janela de planejamento, né, 5 anos à frente, ela se encaixa, ela se acopla com a nossa janela de operação. Então, a gente sabe, a gente tem exatamente o valor de energia que a gente vai ter que gerar daqui a meia hora, daqui a um dia, mas a gente também tem uma range de possibilidade de energia que a gente vai poder contar daqui a 1 ano até daqui a 5 anos. Então, a gente tem um acoplamento com toda uma lógica matemática, é usada uma tecnologia muito complexa, né? O Brasil é um dos exportadores de tecnologia desse tipo de otimização em nível mundial. Por quê? Porque até 10 anos atrás, nossa matriz energética era puramente hidroenergética, né? Quase 10 anos atrás, 90% da nossa energia consumida era uma energia de fonte hidroelétrica. Agora voltando um pouco, né, para a questão da mudança climática, se há ou não mudança climática, eu acho que o grande palavra que todo comitê tem que passar a avaliar, e todo uso múltiplo da água tem que passar a avaliar, é o aumento da sua resiliência, né? O setor elétrico, por ser um setor com muita tradição no Brasil, né, que desde a década de 60 era um setor integrado, com investimento em tecnologia, a gente vem observando a necessidade de investimento em resiliência. E como é que isso se traduz dentro da expansão do setor elétrico brasileiro? Outras fontes, né? Então, o que a gente vem observando, a nossa matriz energética, nas próximas fontes que vão entrar nos próximos anos, ela tem uma parcela de hidroeletricidade menor. É claro que a gente tem fonte eólica de forma significativa, né, entrando, alguma coisa de solar e também termoelétrica. Então, a gente vai, ao longo do tempo, com essa
discretização da nossa matriz energética, também agregando algumas fontes de poluição. Então, acho que é uma palavra, né, que o setor elétrico ele vem buscando o exercício, não só no planejamento quanto na operação, é a resiliência. Eu acho que os outros usos múltiplos também têm que buscar. Um exemplo que a gente sempre dá é o seguinte: a gente tem um caso de uma demanda de uso múltiplo da água, que o captador, que é uma cidade, ele capta, se eu não me engano, 0,2 metros cúbicos por segundo. E para aquela quantidade de água ser passível de ser captada por aquela cidade, a gente tem que manter no rio 744 metros cúbicos por segundo. Então, olha que trade-off, né? Eu tenho que soltar 744 para manter um nível para uma captação de 0,2. Ou seja, a gente tem que buscar o aprimoramento das técnicas de uso da água e aumentar a resiliência de cada um dos usos múltiplos em cada uma das bacias. Mas acho que isso é um dever de casa, que a própria comitê de bacia, as próprias agências de bacias têm capacitação para debater isso e para trazer isso à tona. Ok, obrigada, Paulo, pelos esclarecimentos também. O doutor Joaquim, então eu só queria reforçar que entre os usos outorgados que existem na bacia, não há nenhuma notícia de restrição a nenhum desses usos. Todos eles vêm operando normalmente. E eu queria reforçar também o que o doutor Joaquim falou, a necessidade de haver um fórum de discussão para esse tipo de questão dentro do próprio comitê, de trazer essas questões de preparação de mais longo prazo, de medidas de adaptação, de gestão de risco climático e de aumento da resiliência. Mas, então, o ambiente não é essa sala de acompanhamento, que ela é uma contribuição a isso, mas é fazendo o acompanhamento das condições da bacia e detectando eventuais problemas pontuais que demandem atuação, mas não nesse momento. Então, a gente pode, eu acho que, encaminhar para o encerramento da reunião. Como não houve objeção, nossa próxima reunião acontecerá no dia 29 de julho. Nós continuamos fazendo o acompanhamento diário da situação e, havendo alguma questão específica que demande uma conversa anterior, os senhores serão chamados. Muito obrigada. Licença, poderia só poderia colocar para que saísse na relatoria da reunião essa necessidade de criação desse GT ou de um fórum, para que pudéssemos acompanhar um trabalho mais... Não há atas específicas dessa reunião, elas ficam todas gravadas, disponíveis no canal da Ana no YouTube. Vocês vão ter acesso a isso fica lá no site da Agência Nacional de Águas. Entendi. Toda a gravação integral da reunião fica lá. Entendi, mas daí poderia sair da reunião essa solicitação que estamos fazendo aí para que haja um GT, um fórum, a necessidade dessa criação seria isso. Não, tá isso bom? é uma função do... É o comitê que tem que transformar isso, né? Inclusive, há outros representantes do comitê, representante do próprio presidente do comitê. É uma questão a ser levada pelos membros ao comitê. Ah, tá bom. Entendi, Tá? obrigada. Então, se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu agradeço a presença de todos e tenham um bom dia e uma boa semana. Bom dia, obrigado, até mais. Bom dia a todos. Bom dia a todos.